Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a restauração da nossa saúde emocional, com a nossa Masterclass 4 ações para viver a vida com mais leveza. Muitas vezes, devido às lutas, às dificuldades da vida, a gente, sabe, vai amontoando tanta coisa dentro da gente, são sentimentos, são angústias, decepções, frustrações, e parece que a gente já teve aquela sensação que você foi se perdendo de si mesma e quando você assusta, você fica assim, para onde eu tô indo? O que eu vou fazer? Parece que eu caminho e não saio do lugar. Na verdade, só falta o quê? Nós termos atenção para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, entender onde que está o problema. Dizem bem, né, que o que os outros fazem com a gente, o problema é do outro. Porém, o que nós fazemos com o que o outro faz conosco é um problema nosso. Porém, identificar essas nuances, entender, trabalhar, isso não é uma coisa tão simples, né? Prova disso sou eu, sou terapeuta, e o que eu falo sempre para vocês aqui, eu não sou 100% equilibrada, desenvolvida emocionalmente, de forma alguma. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui lutando, estou aqui oferecendo um cuidado para vocês e me cuidando também. Né? Sejam todas bem-vindas, é realmente uma alegria ter vocês aqui, retomando as nossas lives, né? Depois de muitos anos sem fazer, é uma alegria no meu coração. Me conta aí, de onde você fala, qual é a sua cidade, seja bem-vinda Ana Paula, Marta Brito, Andréia, meninas, sejam todas bem-vindas. Oi Flavinha, seja bem-vinda. Vamos reforçar aqui o tema da nossa live, que são as 4 ações para que possamos viver a vida com mais leveza. Se vamos falar de leveza, consequentemente, é bem provável que nós estejamos nos sentidos um pouco pesado. Coloca aqui nos comentários para mim o que você acha assim que é um peso na sua vida. O que você sente assim, uau, que angústia, que dor, um sentimento, não é problema. Porque tem uma coisa muito importante que a gente precisa aprender, que é falar sobre as nossas emoções e sentimentos. E aqui eu vou dar um adendo a respeito do desabafar. Às vezes a gente acha que desabafar é só sentar com alguém e contar a nossa vida inteira de cabo a rabo, desculpa a expressão. E não é assim. Às vezes a gente só precisa falar o que estamos sentindo. Vou dar um exemplo. Eu sou mãe de jovem, adolescente, né? E aí, o que acontece? Todo mundo aqui... Quem aqui é mãe? Digita aí para mim nos comentários. Eu sou mãe. Para eu saber aqui conduzir melhor o assunto, de maneira que vamos nos conectar melhor. Uma mãe... não tem uma mãe nessa face da terra que não teve uma discussão com o filho. E não existe coisa, eu acho, que mais frustrante para uma mãe do que discutir com o filho, do que perder ali o equilíbrio, né? E aí, ó, a Rose tá falando, eu sou mãe, a Dete. Conta para mim, você já perdeu a paciência com seu filho? Seu filho já fez uma coisa que você pensou assim, meu Deus, eu não acredito que esse menino tá fazendo isso. E você olha para aquele menino e você tem sentimento. Um sentimento que talvez você não tenha coragem nem de expressar. Mas esse sentimento vem. E isso significa que você não ama o seu filho? Quando você olha e fala assim, não acredito que esse menino tá fazendo isso. Né? E aí você tem aquela raiva, vamos falar o nome? Raiva, vem aquela emoção, aquela coisa, aquele repente, quando você vê, você já xingou, já berrou com o menino, aí depois você para, a Laís Adete tá colocando assim, e depois fica sentindo culpada. Por quê? Por que isso acontece? Porque você talvez já está tão sobrecarregada, tão cheia, e não se preparou para gerenciar as suas emoções, quando você vê, você já perdeu a paciência, às vezes por coisas mesmo que eles fazem que tira a gente do sério, e às vezes por coisas simples. E aí, às vezes, uma única dica que eu vou te dar aqui hoje, que não vai precisar nem de 4 dicas, uma única dica, na próxima vez que fosse uma situação que você perderia, né, ali o equilíbrio ao cuidar do seu filho, ou lidar com o seu sobrinho, ou com os seus pais, ou com alguém no trabalho, você vai fazer o quê? Respirar e administrar as suas emoções. Mas para que isso aconteça, você precisa entender sobre as suas emoções, né? E o papo principal hoje aqui para nós é esse.
Gente, assim, são coisas simples, são atitudes muito simples que podem fazer grande diferença na nossa vida. Olha só, seja bem-vinda a galera do grupo, Glória, todo mundo por aqui. Deus abençoe, Marcela, Luciana. Gente, estou muito feliz. 12 pessoas, quem diria, hein? Glória a Deus. Antes eu fazia live sempre, né? Mas já tem uns 2 anos que eu dei uma parada e agora estou retomando e pretendo continuar. Quem tá comigo? Quem vai seguir firme comigo? Bom, a gente falou um pouco, né, sobre essa questão das emoções e eu fiz uma colinha aqui, gente, bem assim, bem amadora mesmo, tá vendo? Porque vocês já sabem que eu sou uma verdadeira maritaca e se deixar, eu perco o fio da meada e falo demais, tá? Antes de entrarmos propriamente no assunto das 4 ações ali que eu vou explicar passo a passo para vocês, eu quero falar um pouco sobre mim. Em 2014, eu tive uma situação na minha vida que eu entrei em depressão assim profunda, a ponto de que houve momentos na minha vida, né, que os meus pais não me deixavam sozinha com os meus filhos. Eu achava que eu estava sozinha, né? Mas sempre meu pai e minha mãe estavam por ali, eles moram embaixo, estavam sempre de olho, porque eu cheguei a um ponto de perder 110% o controle. E por que eu cheguei nesse ponto? Porque de tanta dor, de tanta angústia, de tanta decepção e de perguntas que existiam dentro de mim, eu não conseguia responder. Eu não sei aqui quem conhece a minha história, que já me ouviu falar, né, da minha infância, as meninas que já participaram do grupo lá no Mulheres Iluminadas, que já fizeram um detox emocional, já me ouviu falar sobre isso. Eu tive um trauma muito cedo na minha vida, que foi a morte da minha irmã quando eu tinha 4 anos. Isso impactou muito a minha vida. Foi assim, isso até hoje eu preciso me tratar por isso. E aí, ao longo da minha vida, foram acontecendo coisas difíceis que foram se acumulando. E aí, quando foi em 2014, veio esse pico. Então, por que que eu estou aqui hoje falando com você? Porque eu estou aqui hoje e sou uma terapeuta. Porque eu estou aqui hoje e ajudo dezenas de mulheres a olharem para dentro e reconhecer os recursos que Deus plantou em cada uma delas, né, para que elas possam saber que lá dentro delas tem tudo o que elas precisam para seguir em frente. Sabe por quê? Porque um dia eu estive lá, no fundo do poço. Eu brinco que eu tive realmente 7 palmos para baixo do chão, porque eu me sentia sem nenhuma esperança. Até que chegou o dia que eu caí prostrada de joelhos. Naquele momento eu me ajoelhei e falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. E ali começou a minha luta. E a minha luta não foi contra o outro, foi contra mim mesma, os meus pensamentos. Porque quanto pior eu ficava, mais pensamentos ruins vinham, mais eu ia alimentando aquilo e a coisa só ia piorando. Gente, eu tô para dizer para vocês que eu não enxergava um palmo à frente do meu nariz. E Deus, que é tão bom, que é tão misericordioso, e é por isso que eu acredito na força de Deus que habita em nós, passando por tudo isso, mesmo que aos trancos e barrancos eu cuidei dos meus filhos, eu trabalhei. Na época eu estava tendo as crises de endometriose, que eu tenho endometriose e adenomiose. Eu ia trabalhar, eu ia para a igreja tocar. Quem me sustentava? Deus. Isso é milagre. Milagre não é só ver o morto ser ressuscitado, não é só ver a depressão ser curada. Entende? Porque em meio à depressão, em meio à luta, em meio a uma angústia de alma, a uma dor de morte, Deus operava um milagre, porque eu ia arrastando, mas eu ia cumprir aquilo que Ele colocou no meu coração, que era sentar no órgão e tocar. Eu ia cumprir o que era minha responsabilidade, que era trabalhar. E eu trabalhava com o público. E quando eu chegava lá, era como se eu me transformasse. E quando eu voltava para casa, toda aquela dor, toda aquela angústia vinha de novo. E aí, quando eu cheguei no último estágio, que eu caí de joelhos, eu falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda a mudar os meus pensamentos, me ajuda a cuidar de mim, tenha misericórdia da minha vida. E aí foi onde o Senhor, na sua infinita misericórdia, ali me deu uma luz. Eu peguei o livrinho do convênio. Naquele dia eu liguei para uma nutricionista e disse para ela assim: eu não aguento mais, eu quero morrer porque eu sou muito gorda.
Gente, aquilo ali não tinha nada a ver com o meu peso, mas foi a forma que eu encontrei de me expressar. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês querem continuar ouvindo ou querem que eu já passe direto para as 4 ações que nós vamos falar? Mas essa introdução, ela é importante por quê? Para que vocês entendam como que a poluição dos nossos pensamentos, elas podem nos derrubar e podem nos levar à morte, né? Mas ainda assim, em todo momento, Deus cuida de nós. Então, digita aí para mim, pode continuar ou vamos direto para as 4 ações. Vocês que estão aqui comandando esse bate-papo, tá? Eu estou aqui para servir vocês. Mas eu acredito que é bom que vocês entendam um pouco sobre mim, que saibam um pouco sobre mim e como eu cheguei até aqui. Porque eu sempre friso, eu não sou perfeita, minha vida não é perfeita, não é porque eu sou uma terapeuta que eu tenho todos os problemas da minha vida resolvidos, porque eu não tenho. Entende? Eu não estou aqui para dizer que eu sou boa. Eu tenho sim as minhas vulnerabilidades, inclusive as minhas colegas, as minhas companheiras do grupo. Gente, será que tá travada essa live porque ninguém tá falando nada? Fala alguma coisa aí para mim. Deixe-me ver aqui, tem alguém aí? Ou tá travado? Pode continuar? Ah, tá, então tá bom. É porque tava todo mundo tão caladinho que eu falei, gente, será que eu caí e não tô sabendo? Então, ali eu entendi que. Ah, tá, ok, então, né, Maria? Então, ali eu entendi que, apesar de toda dor que eu estava sentindo, de tudo que era tão difícil que eu estava passando, tinha algo especial dentro de mim. Alguma coisa estava acontecendo ali, porque e eu não estava conseguindo reconhecer. Ah, você está concentrada, Marília? Então tá bom. Eu não estava conseguindo reconhecer tudo aquilo, né? Então eu falei, tem alguma coisa a mais. E aí eu disse, Senhor, abre os meus olhos. E ali começou a minha jornada de, de busca pela cura. 2014. Nós estamos em 2026. É o que dá o quê? 14, 10, 15, 16, 12 anos. E até hoje eu estou me desenvolvendo. Até hoje tem momentos na minha vida que quando a prova aperta, eu ligo para o meu psiquiatra. Doutor, não estou dando conta sozinha, não. Me ajuda aí. Cadê meu remedinho? E às vezes ele brinca assim comigo, Carol, você dá conta sozinha? Eu falo, não dou não. Eu já vim, eu já rastei até aqui, me ajuda aí que eu tô precisando. E por que que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes a gente chega naquele estágio lá, porque a gente não abre os olhos. Nós damos ouvido muito que os outros falam e esquecemos de nós, do nosso bem. E aí, o que é melhor? Eu tomar meu remedinho, 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas de tarde, 3 gotinhas de noite. E tá aqui ótima, linda, plena, maravilhosa, compartilhando a minha história com vocês? Ou está? Porque eu poderia estar. Faz sentido para vocês? Gera reflexão? E se eu tivesse desistido lá atrás? Se eu não tivesse buscado ajuda? Eu precisei tomar medicação, eu precisei fazer terapia, eu fiz 2 anos de terapia ininterrupta, porque eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde mental. Porque senão eu não ia estar bem nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente, nem espiritualmente. E, consequentemente, nenhuma área da minha vida iria evoluir. E hoje eu vejo quantas pessoas são preconceituosas, até mesmo para fazer uma terapia. Né? Quantas pacientes eu tenho e as respeito e trabalhamos isso na terapia. Elas fazem a terapia e ninguém sabe. Porque em pleno 2026 existe muito preconceito em relação à saúde mental. Vamos ver o que a Maria está falando? Eu tinha muito bloqueio de tomar remédio para ansiedade. Tá vendo? E aí, é melhor tomar suas gotinhas de manhã, de tarde, de noite e ficar bem? Ou é melhor ficar ansiosa, sofrendo, se depreciando, estragando a sua saúde e também a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta? Entende? Às vezes, na Bíblia está escrito, né, que o povo de Deus sofre por falta de entendimento. E é verdade, isso se diz, né, da população em geral. As pessoas, por resistência, às vezes por ignorância de buscar o conhecimento e às vezes por dar ouvido às vozes alheias, sofrem. E às vezes aquela pessoa que está lá assim com você, não toma remédio não, não faz terapia não. Psiquiatra é médico de doido. Ou ela tá deixando todo mundo na casa dela louca, a família dela arrancando os cabelos, ou ela tá tomando um remedinho escondido.
Eu sei o que eu tô falando. Entende? Então, assim, vamos olhar para dentro de nós. Sabe, nosso exemplo é Jesus Cristo, é Deus. E quando eu digo Deus, não é o meu Deus, é o nosso Deus, é o seu Deus, é Deus na forma como você crê. Eu creio em um Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz, para nos salvar. Eu creio nesse Deus, mas talvez você creia num Deus de uma forma diferente e tá tudo bem. Creia. Creia que existe algo maior que você e que existe alguma coisa aqui dentro que é muito forte. E que eu creio que é o dom da vida que Deus plantou em nós. E como que você cuida dos dons de Deus? O Senhor soprou o dom da vida em você. E nesse sopro, Ele colocou todos os recursos que você precisa para seguir em frente. Vamos ver o que a Rose está falando. Eu cresci ouvindo coisas absurdas sobre procurar ajuda psicológica. Graças a Deus, hoje em dia, eu tenho outro entendimento. A Rose, inclusive, né, já foi minha cliente, ela participa dos meus grupos, ela está sempre aqui no Instagram. Acredito que procura outros conhecimentos também. Gente, o conhecimento é libertador e é algo que ninguém nunca vai te tomar. Sabe, luta, angústia, dificuldade, todo mundo tem. Eu não, a minha luta não é menor que a sua e a sua não é menor que a minha. Nós temos que entender assim, ó, precisamos respeitar a nossa dor. E o nosso, isso aqui dói em mim, não me importa a sua dor em termos de, nossa, fulano tá sofrendo tanto, eu não posso reclamar da minha dor. A minha dor é minha, ela dói em mim, ela corta na minha carne. Talvez ela tire a minha alegria, talvez ela tire a minha força. Talvez para você a minha dor seja pequena, mas para mim ela é grande. E respeitar a nossa dor não é se lamentar. E aí entra aqui, lembra lá no início quando eu comecei que eu falei assim, nós temos que saber falar sobre o sentimento, quando formos desabafar, temos que falar sobre o sentimento, e a gente volta lá naquele gancho que a Dete colocou quando eu comecei a falar sobre os filhos. Se você não ouviu, volta lá no início da live, se você tiver no gravado, que você vai entender o que eu tô falando. Quando eu disse, a gente perde a paciência às vezes com o filho por pouca coisa, aí ela já colocou lá, e depois vem o sentimento da culpa. Imagina se você, na hora daquela raiva, daquele ódio, porque o ódio existe, a pessoa sente raiva, a pessoa sente ódio, e tá tudo bem, tá tudo bem sentir. A questão é o que eu faço com o que eu sinto. Imagina se você, né, naquela hora ali, corre e liga pra alguém, desabafa com a pessoa, mas que saco, esse filho meu acabou de me encher o saco aqui, eu não aguento mais esse menino, eu vou dar esse menino pros outros e não sei o quê. Calma, mãe, que nunca falou isso, gente. Aí você fala isso com a pessoa errada. O que você acha que vai acontecer? Essa pessoa, se não for uma pessoa que tem um certo equilíbrio, que tem conhecimento, que entende e que admite que também já perdeu a estribeira algum dia, vai ficar que absurdo. Fulano da cicrana é perigoso que, a hora que você estiver aqui no telefone falando, já tá aqui no WhatsApp, ó, fofocando sua vida, contando para outra pessoa. Então eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui hoje. Isso aqui é bônus, nem tá aqui. As meninas que estão no grupo já sabem. Quando você precisar muito desabafar, você não vai falar o acontecimento. Você vai falar o sentimento. Então, quando você ali tem esse problema, tem essa discussão com seu filho, se sente mal por isso, você tá o quê? Nossa, eu tô me sentindo tão mal. Tô com uma sensação de culpa, de frustração, de incapacidade. Mas por quê, fulano? Por que você tá assim? Não, houve um certo acontecimento aqui, eu só preciso desabafar. Eu só preciso dizer o que eu estou sentindo. Você desabafa e não se expõe. Faz sentido para vocês? Me responde aí nos comentários se faz sentido. Se ficou bem claro essa questão do sentimento. O que a Flavinha tá falando? Tô querendo ler. A Flavinha fez um comentário, eu tô querendo achar e não tô conseguindo. Sabrina, oi Sabrina, aqui ó. Vamos ver o que a Flavinha tá falando. Sofri quase 6 meses tendo crises de insônia, até entender e aceitar que eu precisava da ajuda de um profissional. Esse ano faz 6 anos que eu faço terapia. E é isso. Ela tem 6 anos. Eu tenho 12. Até hoje eu faço terapia. E hoje, sabe qual que é o motivo da minha terapia? Hoje, gente, eu coloquei o teclado aqui, não tô conseguindo descer ele, não. Não tô sabendo mexer com esse negócio aqui, não. O motivo da minha terapia, sabe qual que é? Me posicionar aqui na internet como a excelente profissional que eu sou. Sabia que eu tenho dificuldade de fazer isso? Eu sou boa.
Isso não é arrogância, isso não é soberba. Você tem que se valorizar. Eu sou uma excelente terapeuta, mas infelizmente eu não estou sabendo me posicionar e enxergar, né, que tá tudo bem estar aqui, que tá tudo bem levar lapada, que tá tudo bem ser criticada, que faz parte e que eu preciso aprender e evoluir a cada dia. Então, a vida é assim. Ninguém tem a vida perfeita porque é psicólogo, porque é terapeuta, porque é psiquiatra, não. Se fosse assim, o cardiologista não teria problema de coração. Então, tem coisas na sua vida que você vai, para você comentar, você tem que saber muito bem com quem você está falando. E se você precisar muito desabafar, vai lá e fala do sentimento, tá bom? Gente, eu vou pegar o jeito desse negócio de live aqui. Ah, consegui tirar o teclado. É porque eu fui tentar subir os comentários e não estava conseguindo. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais. E as meninas estão falando, sim, sim, faz todo sentido. Então, agora vamos para as 4 ações. Vocês entenderam que a falta do conhecimento que muitas vezes traz o sofrimento para gente? E aí, vamos começar aqui já entrar, né, no nosso tema, que eu já tenho quase 345 horas que eu tô falando. E não entrei no tema, gente. Eu sou a verdadeira maritaca, não tem para onde correr. O que que acontece? Tudo isso que a gente passa na nossa vida, tudo que a gente aprende, isso que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos fazendo o quê? Alimentando o nosso arquivo informacional, os nossos pensamentos. E aí, essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela vai se refletir daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 meses, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas hoje nós estamos sofrendo pelo que ouvimos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, desde lá do útero da nossa mãe, da 20ª semana de gestação, sabia disso? Na 20ª semana de gestação começa ali, né, a construção dos caminhos neurais. E ali o sistema informacional já começa a surgir. Então, por isso que às vezes as bagagens que nós carregamos são muito pesadas. Vamos ver o que a Glória está falando aqui, ó. Eu comecei com ansiedade há 25 anos e só fiquei melhor com um psiquiatra e remédios. Meninas, eu agradeço do fundo do meu coração a todas vocês que estão sendo corajosas. Estão falando aqui, eu tomo remédio, eu faço terapia, eu me cuido. Parabéns, vocês são fortes, corajosas, vitoriosas diante de Deus e dos homens. Porque isso é honrar o dom da vida que Deus plantou em nós. E se você está aqui e até esse momento você não agiu dessa forma, tá tudo bem, você não sabia. Ninguém tinha te falado isso antes, tá? Mas pensa daqui para frente. A sua resistência a uma medicação, a uma terapia, ela não vai acabar agora nessa live. Esse assunto, ele vai ressoar daqui para frente na sua vida. E vale a pena você pensar sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui o que a Cássia tá falando. Gente, eu e o teclado, tá? Quando sumir foi toda. Vamos lá ver. Olha, a Cássia tá falando. Realmente, até eu não sei ainda me posicionar em certas ocasiões e com certas pessoas. Tá vendo? Por quê? Porque às vezes nós, devido tanta coisa na nossa mente, tanta poluição de pensamentos, que nós esquecemos das nossas qualidades. E sabe por que nós não conseguimos nos posicionar? Medo do julgamento. É o que acontece comigo. Acabei de falar para vocês. Eu sei que eu sou boa, mas e aí? Eu tô disposta a dar minha cara aqui na internet e fazer isso que eu tô fazendo aqui agora? Falo coisas que vai ter pessoas que não vão concordar, que vai ter profissionais que não vão concordar. Tá tudo bem. Eu não sou feita só de livros. Eu não sou feita só de ciência. Eu sou feita de vida e experiência. E diga experiência. Aos 4 anos, eu vi minha mãe enterrar minha irmã de 10 meses no dia do meu aniversário. Aos 7 anos, eu vi minha mãe colocar tudo que ela tinha numa caixa e se mudar aqui para Belo Horizonte em um trem lotado. Aos 10 anos, eu fiquei mocinha. Fiquei 7 dias internada no hospital e saí de lá e sem que os médicos soubessem o que eu tinha. Desde 10 anos até hoje 42, eu sofro com questões de saúde, como endometriose, adenomiose, cólicas fortes, miomas, cistos e nódulos. Aos 16 anos eu me casei, aos 20 anos eu fui mãe, e aí eu tive uma
depressão pós-parto. E aí? Eu vivi o fundo do poço. Então eu não sou feita só de ciência. Eu sou feita de memórias, de vida, de dor, de sofrimento e de vitórias. Mesmo assim, sabendo de tudo isso, eu ainda tenho dificuldade de vir aqui e falar o que eu penso, o que eu sinto. Você já teve uma prova que você não podia nem pedir oração? Que você não podia levantar na igreja para pedir uma oração? Existem provas na nossa vida que só nós podemos buscar a Deus por elas, para que Ele nos dê a vitória e dê a vitória àqueles que estão à nossa volta. Então, não se importa com o que os outros pensam de você, com o que os outros vão falar sobre você. Busca se evoluir a cada dia, melhorar como pessoa, respeitar o seu próximo, cuidar de si mesma, para que você fique bem e possa cuidar das pessoas à sua volta. Porque uma pessoa que busca se evoluir mentalmente, emocionalmente, profissionalmente, busca se evoluir para conviver com as pessoas, ela se priorizar, não é arrogância, é evolução. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar da minha família. Entende? Então, é por isso que a gente tem essa dificuldade, é o medo do julgamento. E a gente trabalha isso onde? Na terapia. Sou terapeuta, estou fazendo terapia a cada 15 dias, exclusivamente com foco de perder essa trava que eu tenho, de me posicionar aqui, né? Vamos ver o que a Rose está falando. Eu tenho muito essa dificuldade de não me importar. Isso é bem ruim. Isso, porque às vezes no momento que você poderia estar se fortalecendo, você está preocupada com o outro, né? Até aqui ficou claro para vocês? Quero só reforçar aqui, gente, a questão das memórias, do sistema informacional, que ele começa desde a barriga da nossa mamãe. Então, se você viveu até hoje aqui 30, 25, 45, 50 anos, você acha que você vai conseguir transformar tudo do dia para a noite? Você ficou 40 anos pensando de um jeito, 30 anos pensando de um jeito, mas eu te falo uma coisa, é possível. Porque eu sou prova disso. Se eu fosse olhar porque eu já vivi na minha vida, ou eu estava em cima da cama ou eu não estava aqui. E é porque eu sou forte? Porque eu sou boa? Não. Lembra que eu falei dos recursos? Por causa dos recursos que Deus plantou em nós quando Ele soprou o dom da vida. Então, às vezes a gente acha que as coisas estão muito difíceis pra gente, mas é só falta de alguém falar assim: vem cá, amiguinha, vem cá, amiguinho, vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa, porque eu já tive nesse lugar aí, de achar que não tinha mais saída pra mim, que não tinha mais solução. E tem. E aí eu te digo: todos os meus problemas estão resolvidos? Não. Todos serão resolvidos? Não, gente. Quando a gente estiver viva, a gente vai ter problema. A vida é isso aqui, ó. Não é linear. Se ficar assim, pi, 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 é o adeus. E aí, ficou só a nossa história. E o que você quer deixar? Qual é o legado? Como você quer que os seus filhos e os seus netos se lembrem de você? Como uma mulher que ficava chorando pelos cães? Como um homem que ficava colocando a culpa em tudo e todos e não assumia suas próprias responsabilidades? Ou como um homem e uma mulher que, apesar de todas as lutas, de todas as dores, de todas as angústias, de todas as afrontas, da fome, da enfermidade, da violência doméstica, quantos foram espancados na infância? Apesar de tudo, um homem e uma mulher que lutou pela vida. Porque você pode sim mudar a sua história. A responsabilidade de quem teve uma atitude má com você é de quem teve a atitude má. E qual é a sua responsabilidade? O que você faz com o que o outro fez com você. Você vai validar o sofrimento que o outro está te causando? Ele vai lá e te dá. Gente, eu vou ser assim, não é pejorativa, é uma linguagem informal, porque é assim mesmo, né, que eu conduzo os meus trabalhos, para que vocês entendam. Quando você dá validação para uma pessoa que te maltrata, é como se ela te desse um tapa no rosto e você virasse e você mesmo desse um tapa no outro rosto. Porque sem dizer uma palavra dentro de você, você está validando tudo de mal que o outro está fazendo por você. E você, olha, acredite no que eu estou falando. Você consegue vencer calada. Porque a sua luta não é com o seu agressor. Não é com a pessoa que te humilha. Não é com a pessoa que te despreza.
A pessoa que faz tudo isso, a luta dela é com ela mesma, a responsabilidade é dela. A sua luta é com o que você vai sentir dentro de você em relação ao que aquela pessoa fez. Porque você vai pagar pelo erro do seu próximo? Coloca aqui para mim nos comentários para eu saber. Tá todo mundo muito caladinho. Você vai pagar. Entende? Você não vai. Você vai ser exatamente a lá. A Cássia colocou eu não. Mas e pelos seus? Você vai ser. Deus vai perguntar para você quais foram as suas atitudes. O que o outro fez com você, a agressão verbal, a agressão física, o cano que te deu, que te roubou, entende? Que te maltratou, que te agrediu quando você era criança. Isso aí é essa pessoa que vai dar conta. Agora você vai dar conta do que você fez, inclusive com você mesma. É fácil, gente? Não é fácil não. É muito psiquiatra, é muita terapia. É falar igual a maritaca, igual eu tô aqui, porque enquanto a gente cuida, a gente tá sendo cuidada. E dói, a Cássia tá falando, dói. Dói muito. Mas você vai, sabe, colocar mais água sanitária na sua ferida? Ou você vai dizer e falar assim: Senhor, cuida de mim, me dá força para que eu seja o remédio que cure as minhas feridas. E não quem vai lá e cutuca para que ela se espalhe mais ainda. É forte, gente. E às vezes eu me seguro para não vir aqui fazer live por isso. Porque eu, quando começo a falar, entende? Porque eu vivi o fundo do poço. E eu sei que é possível sair de lá. E quando eu tava lá, eu não achava que era, não. Né? Mas 12 anos depois, eu tô aqui para te dizer que é possível ser feliz. E que felicidade é uma escolha, é uma decisão e não tem a ver com tristeza ou com alegria. Felicidade é o que você tem dentro de você. Muitas pessoas podem discordar disso. Já vi psicanalistas, psiquiatras, estudiosos falando N coisas e já estudei N coisas. Já fiz trabalho sobre isso. Mas eu vou falar o que é felicidade para mim. A felicidade é algo que tem dentro da gente. É o nosso relacionamento conosco. Tristeza e alegria, na minha visão, gente, eu quero deixar isso aqui muito claro. Ela tem a ver com o que acontece à nossa volta. Hoje eu passo muitas lutas. Eu passo lutas que tem dia que eu acordo de manhã e falo assim, Senhor do céu, hoje não vou dar conta. Hoje eu vou perder. Hoje eu vou perder a estribeira da minha vida. Aí eu lembro. Não, eu estou num momento de tristeza. Um momento de angústia. A minha felicidade está em Deus, em tudo que Deus já fez por mim. E aí, eu sofro de endometriose, adenomiose, cistos no ovário, tudo que eu já falei com vocês desde 10 anos de idade. Eu tenho 42 anos. E aí, são dores. Gente, eu já fiz o 2 na roupa de dor. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Foram muitas vezes. Eu tinha que deitar onde eu tivesse, porque eu não aguentava. Eu ia pro médico para tomar medicação para aguentar a dor, não era para a dor passar, não. E em meio a tudo isso, todos os problemas que vocês pensarem no aparelho reprodutor eu tenho. Eu tenho exames que comprovam, tenho ressonância, tenho ultrassom, eu tenho pilhas assim de exames. Ó. E eu tenho 2 filhos. Eu vou ser infeliz porque tem 32 anos da minha vida que eu sinto dor. Que eu sou enferma. Que Deus não me curou. Gente, se ele quisesse me curar, ele tinha me curado. Ele me deu 2 filhos. Faz sentido para vocês? Ele poderia ter me curado, gente. Com certeza ele poderia ter me curado. Entende? E não. Ele me deixou passar por tudo isso e tá tudo bem. Eu não sou melhor do que ninguém. Tem crianças, tem hospitais infantis que estão cheios de crianças sofrendo. Aí entra aquela coisa que eu já falei. A dor deles é maior que a minha? Não, a minha dor é muito grande. Mas será que eu não posso parar um pouco para refletir? Assim, sabe? Vamos pensar. Vamos manter um padrão de pensamento para as coisas boas? Vamos ver o que a Sabrina tá falando. Tem 20 dias que perdi minha mamãe. Minha amiga, conselheira, estou aqui para me fortalecer emocionalmente. Sabrina, receba o nosso abraço. Somos 16 corações aqui agora. Não é o seu. Sinta 15 corações, 17 corações juntinho com você agora. Bem juntinho. Receba o nosso abraço. E todas as vezes que vier a tristeza, a dor do luto, porque ela dói. E tá tudo bem. Chora.
Desabafa. Fala o que você sente, Deus não vai te condenar. Mas lembre-se dos dias bons, dos conselhos que você ouviu, do abraço. Lembra disso. É isso que vai te fortalecer. E se agora você está chorando, tudo bem. Deixa que as lágrimas escorram pelo seu rosto. São lágrimas de dor, mas também são de boas lembranças, de lutas, de vitórias vencidas juntas. Tá bom? Estamos aqui com você. Saiba disso. Tá bom? Agora as 4 ações elas vão ficar muito fáceis de entender. Por quê? Qual que é a primeira ação? Vocês entenderam a questão da felicidade, meninas? Ficou alguma dúvida? Entenderam direitinho? Deixa eu ver aqui o que as meninas estão falando aqui comigo. Andréia, Analice, me manda aqui, por favor, se tá tudo ok aí, não tá travando, tá tudo bem. Eu tô com o celular aqui, gente. Pedi às meninas para ser minha assistente. Eu sou chique, eu tenho equipe. Ai, ai, ai. Entenderam até aqui a questão da felicidade, né? Ficou tranquilo. Aguinha? Tem uma aguinha aí do lado. Ok, Deus abençoe a Analice, Deus abençoe Glória, Deus abençoe Andréia. Aqui, as meninas respondendo. Não tá travando, não. Glória a Deus. Bom, então vamos para as 4 ações. Agora ficou assim fácil. Daqui agora é um pulo, só se vocês quiserem papear mesmo. Observar. Ação 1. A primeira coisa que você deve fazer para ter uma vida mais leve. Observar a qualidade dos seus pensamentos. Aí eu vou agora só provar o que eu disse para vocês e eu anotei, porque eu não sou boa para decorar. Escuta isso. Os pensamentos, gente, eles não surgem do nada. Lembra que eu falei do arquivo informacional desde a 20ª semana de gestação, lá na barriga da mamãe? E aí, porque você nasceu, você veio ao mundo, vamos dizer assim, sem nada. E aí foram te ensinando. Você sabe que abacate é verde porque alguém falou pra você que o abacate é verde. Entende? Se ele fosse vermelho, ele ia ser vermelho e estava tudo bem. Então, pensamento vem do quê? Do arquivo informacional. Depois eu quero fazer uma live com você só falando sobre emoção. Aliás, quem estiver lá no grupo, no nosso grupo VIP, é só clicar no link da bio, tá? Que tem o grupo da Masterclass lá. Nós vamos ter material extra lá, porque não dá para falar tudo aqui. E aí, como emoções é um assunto muito extenso, eu vou falar sobre isso lá no grupo, tá? Aqui nós vamos focar nessa questão do pensamento agora. Tudo que eu falei, vocês entenderam que vem questão do pensamento, do aprendizado? Agora, olha isso. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E aí? Qual é o tesouro do seu pensamento? Quem disse fui eu? Não. Está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 34. E para reforçar ainda mais isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Lembra que eu falei do sistema informacional, dos caminhos neurais? Esse caminho neural, que ele vem formado há um tempo, ele vai trazendo as informações. Isso é o que? O nosso passado. Né? O nosso presente ele é feito do nosso passado. E aí o que acontece? Olha o que Mário Quintana disse. O passado não sabe o seu lugar. Ele está sempre presente. E vocês já repararam que essa presença do passado, normalmente elas são para as coisas difíceis? Elas são para as coisas difíceis. E aí, a nossa mente, ela sempre puxa para o que é difícil, para o que é ruim, para o que é mal. Então, lembra-se desse versículo. Pega um caderno e anota esse versículo. Mateus 12, 34. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês. Gente, isso aqui é ouro. É ouro. Isso fecha tudo que a gente falou até aqui. A gente vai organizar o nosso padrão de pensamento. Mudando ele. Não é? O que você vai fazer? Qual é o segundo passo? O primeiro passo, observar a qualidade do pensamento. Segundo passo, jejum de informações. O que você anda assistindo na televisão? Que você anda ouvindo no rádio? Que você anda assistindo no TikTok? No Instagram e no YouTube? Em todas as suas redes sociais, que acho que tem mais um monte aí que eu não sei nem falar o nome. Qual é o conteúdo? Seja verdadeira com você. Qual é o conteúdo que você está consumindo? Gente, eu vou dar um exemplo aqui muito engraçado. Eu não sou mulher ciumenta, entendeu? Imagina uma mulher ciumenta que o cara não pode nem olhar pro lado. Outra mulher não pode nem olhar pro cara, que a mulher já tá
igual siri na lata. E ela cria coisa, coloca pensamento na cabeça. E aí ela decide escutar música de sofrência, de chifre, de abandono. O que essa mulher está fazendo? Ela está reforçando o sistema informacional dela, trazendo pensamentos que vão fazer com que ela afunde cada vez mais nos ciúmes. Faz sentido para vocês? Uma pessoa que tem síndrome do pânico, que está depressiva, assistindo programa policial, da Atena, Cidade Alerta, jejum de informações. Pense, se você não está se sentindo bem, comece a observar a qualidade daquilo que você tem consumido no seu dia a dia, as pessoas que você está convivendo, as pessoas que você conversa. Você está andando com as pessoas que caminham na direção dos seus objetivos? Você quer evoluir como pessoa e está andando com uma cambada de gente fofoqueira? Não adianta, gente. Se você quer mudar de vida, melhora a qualidade do seu arquivo informacional. Se você está sofrendo hoje por qualquer motivo que seja, é porque sua qualidade informacional até aqui não está muito legal, não. Tá bom? Então pensa nisso. Nem precisa falar mais nada, né? Mas, como eu gosto de trazer o respaldo daquele que tudo sabe, eu vou ler mais um trechinho para vocês. Jejum de informações. Olha só, ação 2. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é justo, tudo que é puro. Será que você está consumindo algum conteúdo que não é puro? Tudo que é amável. Roda de fofoca, calúnia, difamação. Não, isso não. Tudo que é de boa fama, é agradável. Tudo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Gente, olha isso, nisso pensais. Não sou eu que estou falando. Está escrito na Bíblia Sagrada, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Depois vou deixar lá no grupo também para vocês. Não sou eu que estou falando, não é a ciência, é a Bíblia. Se você crê, tudo bem. Se você não crê, enxergue a Bíblia como um livro. Você não lê livros? Depois leia e reflita sobre isso da sua maneira, com a sua intelectualidade. E veja se não é bom tudo que está falando aqui. Quando você passa a refletir mais sobre os seus pensamentos, você melhora a qualidade informacional. Vamos só repetir aqui a primeira ação, observar a qualidade dos pensamentos. Segunda ação, o jejum de informações. A terceira ação, o detox emocional. O que acontece, gente? Todos esses pensamentos, essas coisas, eles vão gerando sujeiras na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Gente, por favor, quem estiver aqui e não tiver entrado lá no grupo ainda, entra lá porque eu vou falar das emoções lá. Explicar sobre as emoções é algo bastante profundo. Eu costumo fazer uns áudios de 20 minutos, sabe? Mas que dá para vocês lavarem vasilha me escutando, que é muito importante vocês entenderem, aprofundarem sobre essa questão das emoções. E aí, fazer um detox emocional. O que é o detox emocional? É uma limpeza através da mudança do padrão de pensamentos. Lembra? Tudo que é bom, tudo que é puro, em tudo que tem louvor. Coisas ruins não tem louvor, gente. E aí, vocês acham que nós chegamos até aqui, não tem um tanto de coisa ruim dentro da gente, que não tem jeito, vira e mexe, tá vindo coisas ruins no nosso coração, nossa própria mente gera isso, né? É do ser humano. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mal, eu falo sobre isso também. Mas aí já teria que ser tema para uma outra live, porque é muito complexo. Nós precisamos desse detox emocional. Quando você toma um detox lá, um suco de couve, de limão, de laranja, o que você faz? Você está limpando as toxinas do seu corpo. Com as suas emoções não é diferente, não. Você entende que o pensamento mal te intoxica sua mente, intoxica suas emoções? E aí, o detox emocional é o terceiro passo, que consequentemente vai gerar o quarto passo. Detox emocional, o terceiro passo, que consequentemente, fazendo esse detox emocional, ele vai te levar para o quarto passo. Vamos ver o que a Ana Alice está falando sobre o detox. Esse detox emocional me ajudou demais a me entender internamente em um momento difícil que estava passando. Realmente,
A Analice, ela participou do detox emocional de 7 dias. E aí, o que acontece? Vem a renovação da mente, porque você limpou, você trabalhou o seu padrão de pensamento. E aí, na renovação da mente, olha outra coisa que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu não sou pastora não, tá, gente? Não sou não, nem pregadora. Então, o detox emocional, superficialmente dizendo, ele vem através da mudança do padrão de pensamento. Faz o detox emocional limpando todas aquelas emoções, né? Através de um método, existe uma maneira correta, né, de fazer isso, existe um método. Daí você limpa e vai mudando o seu padrão de pensamento. Mas a principal ação é a mudança do padrão de pensamento, tá? Porque lembra que eu falei dos arquivos informacionais? Que hoje você está vivendo tudo que você pensou e recebeu de informação até aqui. Daqui 5 anos, você tem a oportunidade de viver completamente diferente do que você viveu nos últimos 10 anos. Fazendo o quê? A limpeza, né, o detox emocional e trabalhando o seu padrão de pensamentos, ok? Mas a gente vai falar mais sobre isso. E sobre essa questão do detox emocional e mental, para levar a gente para o quarto passo, que é a renovação da mente, olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lembrando que eu não sou pastora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Olha que forte. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aí é assim, não tem o que dizer. Tá escrito aqui. Não preciso falar nada. Sabe quando vem uma pregação, né, na igreja, lê-se um trecho da Bíblia que alguém vira e fala assim, nossa, hoje eu não precisou nem de exortação. Hoje não precisou nem de explicação do versículo, é isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não crê em Deus, ainda assim você vai entender que isso é importante. Não é crer em Deus, assim, se você não tem essa fé, e tá tudo bem, eu te respeito. Cada um, né, tem a sua crença ou não crença, né? E tá tudo bem. Mas você vê que é real isso. Entende? A perfeita e agradável vontade do universo, da vida, do amor, da alegria. Entende? Então, assim, é isso, gente. É a transformação. Existe um método, existe um passo a passo que a gente precisa seguir, tá? E eu estou aqui também para convidar vocês para nós caminharmos juntas em um grupo fechado e exclusivo lá no WhatsApp, onde vamos aplicar o despertar do seu verdadeiro eu. Vamos trabalhar e limpar todas as áreas da sua vida por meio de um método específico, comprovado, validado, que inclusive tem muitas meninas aqui na live que participaram e eu mesma passei por esse método. Comentem para mim, por favor, o que vocês acharam dessa live, o que vocês aprenderam aqui. Se você viveu alguma transformação aqui nesse tempo, não fui eu. Sabe por quê? Se a pessoa não quiser. O outro pode falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que estar com o coração aberto. Você tem que estar voltada para si mesma e querer se cuidar e querer mudar de vida, melhorar, viver os próximos 10 anos de sua vida completamente diferente do que você viveu os últimos 10 anos. Se você absorveu uma palavra que seja dessa live, é mérito seu. Você está aberta a se desenvolver emocionalmente. Então, clica no link, entra lá no nosso grupo, que lá vai ter muito mais. Independente se você vai para o grupo pago ou não. Estou fazendo muito projeto em grupo bacana, tá? Para que nós possamos evoluir. É bom para mim e é bom para vocês. Eu ganho e vocês também ganham porque acaba ficando mais acessível. Ali no grupo, tendo toda a assistência, as meninas sabem, eu coleto informações, eu entrego o meu melhor. E eu espero que você esteja de coração aberto para receber e também transbordar, porque eu aprendo muito com vocês. E eu peço a vocês que orem por mim, mandem boas energias para que eu vença essa trava de vir aqui para a internet, de compartilhar o meu conhecimento profissional e de vida também, porque como eu disse para vocês, eu não sou feita só de ciência, nem só de livros. Eu sou feita de história, de vida, de lágrimas, de sorrisos, de felicidade, alegrias e tristezas.